TV SEG. Prevenção e segurança. Oferecimento. Leal. Sinônimo de confiança há 45 anos. Safeline. A marca de quem confia. E Luvex. Protegendo a pele do trabalhador brasileiro. Olá, está no ar TV SEG, o seu programa de segurança e saúde do trabalho. Veja agora os destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre a atuação dos engenheiros de segurança do trabalho. Saiba como utilizar os protetores auditivos de maneira correta. Vamos mostrar também as luvas para riscos térmicos. E ainda você vai conhecer o laboratório de calçados e produtos de proteção do IPT de Franca. No Papo Seguro de hoje, vamos falar sobre o papel do engenheiro de segurança do trabalho. Este profissional deve atuar desde o início da elaboração de um projeto. O objetivo é prevenir acidentes. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo o engenheiro Celso Atienza. O engenheiro Celso Atienza é presidente da Associação Paulista de Engenheiros de Segurança e Saúde no Trabalho, da ANDEST, Associação Nacional dos Docentes de Cursos de Segurança no Trabalho, de Engenharia de Segurança no Trabalho, e além disso ele também é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado. Celso, vamos falar sobre o engenheiro de segurança. Qual é o papel do engenheiro de segurança nas atividades de proteção ao trabalho? Bom, a função básica do engenheiro de segurança numa empresa é atuar na área de projetos. E é importante porque ele tem uma função muito definida na elaboração dos programas, na definição das prioridades que uma empresa tem que ter, além do que ele tem que promover a melhoria das condições de trabalho. Então é um pouquinho diferente de atuar depois que aconteceu alguma coisa. Então essa é uma ação preventiva que nós colocamos assim como necessidade de estabelecer as medidas de proteção coletiva, as medidas de proteção individual, mais os projetos que podem ser evitados os futuros acidentes. Então, na medida que o engenheiro participa do projeto, ele melhora continuamente a coisa no sentido de fazer o correto e não esperar uma crítica, uma fiscalização para dizer que está errado e depois ter que corrigir aquilo que o engenheiro da produção fez. Então seria o quê? Um assessor de planejamento da engenharia, uma área de planejamento nas atividades da engenharia da empresa, aonde forneceria como deveria ser feito as medidas corretas. Ou seja, atuaria na área de prevenção. De prevenção. Quando você tem noção do que pode ocorrer, então você também terá a noção do que precisará fazer para evitar aquela situação. Hoje a gente lamenta que poderia ter sido feito muitas coisas que não foram feitas antecipadamente, e nós depois ficamos lamentando o ocorrido. Isso é que precisa mudar. Nós precisamos ter mais prevenção e a prevenção se faz no projeto. E eu não vejo, por exemplo, as empresas pedirem a opinião dos projetos do engenheiro de segurança. Não quer dizer que ele vai realizar os projetos. Ele vai verificar o que está faltando. Por exemplo, se alguém desse um projeto num aeroporto e nesse aeroporto não está previsto na sua construção uma pista de escape, é um erro de projeto. Ele não vai fazer a pista de escape no projeto, mas ele vai alertar a equipe de projeto, por exemplo, que o aeroporto tem necessidade de prevenção, de ter uma situação de emergência, como aconteceu em Congonhas, de ter a pista de escape que não tem até hoje. E isso nenhum aeroporto faz porque eles acham que encarece e também acham que não vai usar muito. E o problema está em usar muito ou usar pouco, mas a gente tem que inverter essa ótica. É necessário ou não é necessário? Isso é que é a pergunta que tem que ser feita. Se eu tenho lá uma ambulância emergencial, não é que eu vou usar a ambulância, mas ela precisa ter lá uma medida de emergência.
Então, nós não temos um plano de emergência dentro das atividades, só tem na atividade produtiva achando que nada vai acontecer. Aí as coisas acontecem e depois é só lamentar aquilo que poderia ter sido feito, mas não foi feito. Então, a formação, o engenheiro de segurança é um que ele tem uma formação genérica, ele pode ser um engenheiro civil, um engenheiro eletrônico, um engenheiro mecânico, e depois ele faz um curso de pós-graduação. Exatamente. O pré-requisito é que ele seja engenheiro. Então ele já estudou no mínimo 5 anos de engenharia, né? Aí ele adentra, depois de formado, de ter trabalhado, o ideal até que tenha trabalhado na sua área de graduação, e ele adentra numa pós-graduação lato sensu, que é um curso de especialização. Então a especialização na engenharia de segurança, ela tem alguns graus de pré-requisitos, que é maturidade e equilíbrio. Por quê? Porque o engenheiro de segurança ele é pressionado constantemente. E essa pressão pode levar ele a fazer coisas que, se ele não tiver equilíbrio, não tiver noção das suas atribuições, das suas competências, ele pode sucumbir e entrar em processo de responsabilidade civil e penal. Mas isso é o que a gente ensina na faculdade, de como se defender e qual é o papel desse engenheiro com as suas atribuições, de não também extrapolar o limite das suas atribuições. Muitas coisas dependem da empresa. A empresa tem que alocar recursos, então ele não pode ser responsabilizado por aquilo que a empresa também não aloca os recursos necessários para ele desenvolver a técnica. Então a responsabilidade, ela é muito bem delimitada, e essa falta de definição de responsabilidade, ela tem gerado muitos conflitos. Hoje eu tornei-me já um especialista em defender profissional processado, porque a maioria deles não são nem engenheiros de segurança. São os engenheiros da produção, são os engenheiros químicos, mecânicos, enfim, eles não sabem que tem aquela responsabilidade e que podem ser penalizados. Então, todas essas coisas nós informamos no curso e mostramos qual é o papel exato do engenheiro de segurança, de como que ele tem que se documentar e fazer valer os seus direitos. Tá bom, então eu agradeço a sua presença aqui hoje no nosso Papo Seguro e espero que em breve você retorne aqui para a gente continuar nesse papo e ter outros papos na área de segurança do trabalho. Não, muito bom, muito obrigado, agradeço a presença aí de todos e eu estou muito honrado aí com o convite. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Toda empresa é obrigada a ter o programa de controle médico de saúde ocupacional. Saiba mais sobre este programa. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é estabelecido pela norma regulamentadora NR7. Esta norma obriga todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados a elaborar e implementar um programa com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Veja agora a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. Veja a seguir como usar de forma correta os protetores auditivos. E ainda, o operário coloca a vida em risco ao se pendurar na borda de uma obra em construção. Não saia daí, a gente volta já. Pensou em proteção para os pés? Pensou Safety Line, a melhor e mais completa linha de calçados de segurança do Brasil. Agora também com alguns modelos disponíveis em nossa loja virtual. Acesse já www.safetyline.com.br. Safety Line, paixão por calçados de segurança.
Desde 1977, o Grupo CIPA traz soluções de conhecimento para o mundo da prevenção. Edita a revista CIPA, edita a revista Incêndio, realiza as maiores e melhores feiras de segurança e saúde do trabalho. São mais de 30 cursos prevencionistas por ano e cerca de 4 congressos. Mais de 90 títulos de livros prevencionistas. E mantém todos os prevencionistas atualizados pelo seu site. Se aproxime do Grupo CIPA, um verdadeiro supermercado da prevenção. Veja em www.cipanet.com.br ou pelo fone 11 5585 4355. Chegou a hora de ter sua casa, carro ou moto, sem pagar juros e com parcelas que cabem no seu bolso. A GMG traz para você os produtos da Caixa Consórcios, a maneira mais inteligente de realizar o seu sonho. Casa, carro ou moto, o que você quiser. Simples, acessível, do jeito que você precisa. Parcelas planejadas de acordo com sua renda, sem juros. E o melhor, é uma excelente forma de investimento, de guardar dinheiro. Aproveite, garanta o seu futuro. Você pode crescer. Ligue agora mesmo para 0800 7220 460 e realize o seu sonho. GMG Negócios, trazendo a credibilidade e solidez da Caixa Consórcios para você. O protetor auditivo é um equipamento de proteção individual utilizado por trabalhadores que estão expostos a barulhos. Existem vários tipos de protetores auditivos. Em alguns casos, eles devem ser compatíveis com outros EPIs. Vamos saber a maneira correta de usá-los. Pessoas expostas a elevados níveis de pressão sonora, segundo a legislação brasileira, maiores que 85 decibéis, devem proteger sua audição para evitar a perda auditiva. Existem basicamente dois tipos de protetores auditivos. Os protetores do tipo inserção, que como o próprio nome diz, são inseridos no canal auditivo. Você tem, por exemplo, protetores tipo espuma moldável, que se moldam ao canal auditivo e proporcionam a vedação e, em geral, bastante conforto aos usuários. E também protetores auditivos do tipo inserção pré-moldados, que como o próprio nome diz também, são pré-moldados e apenas se acomodam à tortuosidade do canal auditivo. Em geral, esses protetores auditivos possuem várias opções de modelos e tamanhos para se acomodarem aos diferentes perfis de canais auditivos. Existem também os protetores auditivos tipo concha, se acomodam ao redor das orelhas ou na cabeça ao redor das orelhas, e a haste deve ser posicionada sobre a cabeça dessa forma, totalmente sobre a cabeça e apoiada sobre ela. Os protetores auditivos tipo concha, em geral, eles apresentam maiores índices de incompatibilidade com outros EPIs, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, completamente diferente dos protetores de inserção, que são mais fáceis de serem guardados, transportados e compatíveis com os outros EPIs. Daí surgem as alternativas de você ter exemplos de protetores tipo concha acoplados a capacetes de segurança, porém, segundo a legislação brasileira, eles precisam ser do mesmo fabricante, eles precisam ser testados em conjunto para que o CA, o certificado de aprovação do EPI, seja válido e a atenuação obtida seja a correspondente no dia a dia. Mas existem outras variações também, de você ter uma haste de um protetor auditivo que passa na nuca do trabalhador e acima da cabeça você tem uma tira que ajuda na fixação da concha para que ela não se desloque ao longo do dia, conforme a pessoa fala, sua, anda e articula a mandíbula de qualquer jeito. O protetor auditivo tipo concha com haste na nuca, ele não interfere na utilização dos EPIs, tais como protetores auditivos tais como capacete, máscara de solda e viseiras. As empresas devem elaborar um programa para prevenir os riscos ambientais. Veja o objetivo deste programa. O
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é estabelecido pela norma regulamentadora NR9. Ela obriga a todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados a elaborar e implementar um programa cujo objetivo é preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Tudo através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, sempre levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Acompanhe os eventos programados para o setor de segurança e saúde do trabalho no Confiança é algo essencial nas relações pessoais e profissionais, mas em excesso ela pode trazer alguns riscos à segurança do profissional. Veja a foto. Com a força de seu companheiro de trabalho, que se desdobra para segurá-lo por uma corda como única forma de proteção, um operário coloca a vida em risco ao se pendurar na borda de uma obra em construção para fazer a caixaria do andar inferior. O exemplo do que não deve ser feito foi registrado pela técnica de segurança do trabalho Daniela da Silva Betti, em Florianópolis, Santa Catarina. Depois do intervalo, você vai ver mais um filme da série Napo. E ainda vamos mostrar como funciona o laboratório de calçados e produtos de proteção no IPT de Franca. Não saia daí, a gente volta já. Chegou a hora de ter sua casa, carro ou moto, sem pagar juros e com parcelas que cabem no seu bolso. A GMG traz para você os produtos da Caixa Consórcios, a maneira mais inteligente de realizar o seu sonho. Casa, carro ou moto, o que você quiser. Simples, acessível, do jeito que você precisa. Parcelas planejadas de acordo com sua renda, sem juros. E o melhor, é uma excelente forma de investimento, de guardar dinheiro. Aproveite, garanta o seu futuro. Você pode crescer. Ligue agora mesmo para 0800 7220 460 e realize o seu sonho. GMG Negócios, trazendo a credibilidade e solidez da Caixa Consórcios para você. Nuvex, pioneira no desenvolvimento e fabricação de produtos de proteção para a pele, com uma linha completa de cremes. Nuvex protege, higieniza e regenera a pele contra a ação de produtos químicos, insetos e radiação solar. Nuvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. A Leal, especializada na segurança do trabalho há 45 anos, oferece sempre a melhor proteção nas atividades com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado e roupas especiais. Leal, sinônimo de confiança. Quem precisa de proteção no trabalho não pode contar apenas com a sorte. Informações qualificadas também deixam você protegido. Na revista Proteção, você encontra reportagens especiais, entrevistas com profissionais da área e muito mais. Acesse www.proteção.com.br e assine a revista Proteção. Informação com segurança. O ditado diz que a pressa é a inimiga da perfeição. Realizar um trabalho na correria pode trazer consequências nada agradáveis. É o que mostra o filme da série Napo que vamos ver agora.
No Fique por Dentro de hoje, você vai conhecer o que é uma luva para risco térmico. Nós vamos falar aqui sobre um dos riscos a que o trabalhador está exposto e que ele deve proteger, deve ter uma proteção adequada, que é o caso do calor. Nós temos situações de calor radiante, muito fortes, e situações de calor por contato, em que o homem precisa ter contato com peças quentes, né? Por exemplo, aqui nós temos uma luva e que ela tem essas duas condições. É uma luva forrada internamente, uma luva mista, que ela tem dois materiais, que seria a raspa e um material aluminizado. E mais ainda uma raspa com tratamento especial contra calor, contra respingo de produtos quentes. Dentro dessa gama de luvas para proteção contra calor, nós temos uma variedade muito grande de espessuras de luvas, de camadas de luvas, porque o trabalhador está exposto a fontes de uma caloria maior ou caloria menor, depende da situação de trabalho. Por exemplo, uma luva de Kevlar pode ser um Kevlar de 4 fios, 6 fios, pode ser um Grafatex, que é uma luva mais robusta, que tem uma camada maior, colocando a mão do trabalhador mais distante da peça quente, né? Agora, esse contato ele é limitado. Dependendo da temperatura, esse tempo de exposição diminui. Então tem que haver muito cuidado com relação a esse aspecto. Uma luva de proteção contra calor, uma luva térmica, ela não protege infinitamente, tem que tomar esses cuidados. Então tem luva, por exemplo, de vaqueta forrada internamente, para determinados tipos de trabalho, e as luvas, enfim, de fibras especiais como as de aramida, pararamida, e as com couro tratado e também com materiais aluminizados, atendendo mais ao aspecto do calor radiante. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais tem algumas etapas a serem cumpridas. Vamos ver quais são elas. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve incluir algumas etapas. São elas: antecipação e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implementação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados. Confira a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde do
Instituto de Pesquisa Tecnológica é considerado um dos maiores do Brasil. No estado de São Paulo, são 12 centros tecnológicos. Um deles está na cidade de Franca, considerada um dos maiores polos calçadistas do país. Fomos conhecer o laboratório de calçados e produtos de proteção. O Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, é referência em inovação, desenvolvimento e serviços em tecnologia. Em Franca, o nosso laboratório, o IPT, ele é especializado em ensaios de calçados, calçados de segurança e EPIs de uma forma geral, tais como luvas, vestimentas. O IPT é credenciado pelo Ministério do Trabalho para a realização de ensaios em diversos setores. Um deles é o de equipamentos de proteção individual. No Brasil, a certificação de EPIs é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do CA, Certificado de Aprovação. O certificado de aprovação é um documento exigido pelo Ministério do Trabalho para que a empresa ou o importador de EPI comercialize o produto. Então a nossa atuação é verificar se o EPI atende às normas exigidas pelo Ministério do Trabalho. O IPT, além de fazer ensaios, também trabalha com pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos. O fabricante tem dúvidas quanto aos tipos de materiais que ele deve utilizar, quais são os melhores ensaios que devem ser aplicados para que ele consiga obter o CA para um determinado tipo de risco térmico, por exemplo. Então a gente presta também esse serviço de apoio à seleção dos ensaios adequados. Entre os equipamentos de proteção individual testados estão os calçados. Todos os ensaios seguem uma norma técnica que lista os requisitos a serem atendidos. O Ministério do Trabalho adotou uma norma brasileira baseada em norma ISO, que tem como base a NBR ISO 20344. Essa norma, ela especifica requisitos que o solado deve atender, que a estrutura do calçado deve atender, e requisitos esses que tratam de resistência mecânica, resistência ao isolamento térmico, resistência ao isolamento elétrico, mas esses ensaios são realizados conforme a aplicação do calçado. Um dos ensaios feitos nos calçados é o que verifica a flexibilidade do solado. Esse movimento de flexão simula o que acontece com o calçado quando a pessoa está caminhando, né? Então na parte superior, onde existe uma marcação do ponto crítico de flexão, que é o ponto onde esse efeito é mais marcante. Nesse ponto exatamente é feita uma incisão, que é um pequeno corte transversal. Essa incisão tem a finalidade de tornar o ensaio mais crítico. Então, após uma certa quantidade de flexões, avalia-se o comprimento final do entalhe, se ele cresceu ou se não cresceu. Com movimentos repetidos, este equipamento avalia a durabilidade do calçado. As amostras são retiradas, montadas no equipamento, que já está na temperatura adequada prevista na norma. Esse material é submetido a ciclos de flexão similares ao que ocorre com o efeito de caminhar. O critério de sucesso desse ensaio é a inexistência de algum dano, basicamente rasgamento, após a execução de um determinado número de ciclos de flexões. Se os equipamentos de proteção individual estiverem de acordo com as normas técnicas, eles recebem um laudo de aprovação. Caso contrário, o cliente deve fazer as modificações exigidas. Se ele desejar obter o certificado de aprovação, ele necessita fazer as correções necessárias e submeter o produto aos ensaios novamente. Se você quiser rever o programa na web, acesse www.tvbem.com.br ou www.tvseg.com.br. TVSeg, o seu programa de segurança e saúde do trabalho, fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. TV Bem, a TV da cidade.
TV SEG, prevenção e segurança. Oferecimento Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. Safeline, a marca de quem confia. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro.